bem com você? Tudo bem? Olá, professor Elias Matos, sou psicólogo e estamos nessa temporada de conhecimento nesse canal Propósito. Já aproveito para agradecer para você estar comigo, estamos ao vivo aqui nesse momento especial, trabalhando a construção do conhecimento, mas também a construção de saberes, trazendo dicas, informações importantes para você gerar mais negócios na sua companhia, para você viver melhor, utilizar muito bem a sua comunicação e ter uma vida muito mais completa, muito mais feliz na sua casa, com a família, né? Esposa com seu marido, marido com a sua esposa. Nós estamos trabalhando a comunicação que constrói, mas trabalhando agora voltado para vendas. O módulo Atender e Encantar já tem prazo, já está definido. O nosso prazo vai ser até final de agosto. A nossa divulgação vai acontecer por esses dias, a data certinha para você já se inscrever. Você já pode, inclusive, já reservar a vaga do seu time. Os preços serão populares do Atender e Encantar. Esse módulo, de fato, que tem construído história na vida das pessoas. Quando você passa pelo Atender e Encantar, módulo 1 e 2, você vai perceber que a sua equipe treinada, ela rende mais. O tema da nossa fala de hoje: equipe destreinada é prejuízo para a empresa. Equipe sem treinamento é prejuízo para a empresa. Então aproveite agora, já se inscreva nesse canal agora, ative o sininho, curta, compartilhe. É sempre uma grande satisfação de estarmos juntos e nesses minutos agora que estamos dedicando para você, não é? Muito obrigado já pela sua presença aqui. Você está conosco baixando esse espaço. E aproveitando para adicionar, repasse para os amigos esse link agora para que as pessoas possam acompanhar esse canal, o canal do YouTube Propósito. Hoje, trabalhando dentro do módulo da série Atender e Encantar, hoje, equipe não treinada é prejuízo para a sua companhia, é perda de cliente. Por que é prejuízo? Primeiro, um profissional de vendas que não recebe bem o cliente na sua loja, no seu balcão, fica indiferente, fica com comportamento inadequado, é óbvio que vai ter perda de faturamento, vai passar uma imagem ruim da sua imagem, da sua empresa, porque o vendedor que está no balcão, a vendedora, o profissional de vendas, vamos falar do consultor de vendas de negócios, ele é o representante da sua companhia. Se ele não estiver com a linguagem adequada para receber um cliente novo na loja, o que vai acontecer? Ele vai fazer gol contra, ele não vai construir uma imagem positiva, ele não vai gerar vendas, não vai fechar negócios. O que você prefere? O que é mais barato? Investir no treinamento do seu profissional ou fazer com que a sua empresa perca faturamento e mensalmente você percebendo que os negócios começam a diminuir e os recursos diminuem para entrar, para você pagar os seus compromissos? Então eu quero muito construir nesses nossos encontros essas dicas super especiais que nós estamos trazendo para você. Não se esqueça de já anotar o telefone que está no seu vídeo, você já pode se inscrever, pode inclusive, nós vamos deixar o link já, é um link de reserva. Esse link permite que você entre num grupo de WhatsApp, lá você vai receber as dicas semanalmente ou praticamente diariamente. Quando nós estamos construindo essas lives, nós estamos ao vivo e você tem cópia delas para passar para as pessoas. Hoje estamos falando sobre mau atendimento. São exatamente esses comportamentos que afastam o cliente da sua empresa, da sua clínica. A impressão é uma empresa imobiliária que precisa treinar muito bem os corretores. Corretores de imóveis fazem grandes negócios, locam casas, eles constroem e além disso vendem casas e empreendimentos imobiliários novos. O que precisa para que o corretor de imóveis faça o fechamento correto da venda? Nós vamos aprender aqui. O que também destrói a imagem do corretor de negócios? Quando ele não sabe utilizar bem o seu tom de voz. Olha, até o tom de voz, nós vamos aqui ensinar para você que ele define uma venda. Quando eu começo a trabalhar o meu tom de voz, eu me passo para ser, ou seja, a minha imagem que é passada para o cliente que está me recebendo, ou que eu estou recebendo na minha loja, ou que eu vou até ele, é uma imagem construída positivamente. O meu tom de voz passa simpatia, leveza, ele passa tranquilidade, passa coerência nos negócios e mais do que isso ainda, uma voz com uma leveza de tons que a gente chama de inflexionar a sua voz. Você vai gerar o fechamento da venda, o convencimento da venda e a destruição das objeções, os senões que o cliente traz para você. E se isso acontecer? E se esse negócio não der certo? Então, falando de mau atendimento, é a nossa live de hoje. E eu vou começar muito bem já agradecendo o nosso querido Vildo Freire, que é o nosso diretor de TV,
diretor de produção desse programa, que muito nos ajuda aqui, um abraço para ele, toda a sua família, são pessoas dedicadas nessa área de comunicação. Então, eu tive essa semana agora o privilégio de treinar pessoas também de vários partidos, agremiações partidárias, para conquistar o voto eleitoral, né? Conquistar a sua demanda de simpatizantes para a sua campanha eleitoral. Fizemos uma experiência especial que eu vou pedir depois ao nosso produtor que coloque alguns trechos para você acompanhar também. Mas falando sobre falhas no atendimento, o que você está vendo agora são as frases que nós estamos construindo e trazendo para você reclamação de clientes mal recebidos, mal atendidos, que não foram de fato acolhidos como se deve fazer no estabelecimento comercial. Eu costumo dizer sempre, amigos, que uma empresa não existe para brincar. Uma empresa existe para faturar, gerar negócios, ter resultados financeiros para continuar empregando mais pessoas, crescendo, abrindo filiais, abrindo outras unidades fora da sua cidade onde você está. É o progresso que vai chegar, mas depende muito do que você vai construir. Essa estrada de crescimento e treinamento, ou seja, a mente do seu profissional de vendas tem que ser muito bem doutrinada para que esses negócios não sejam perdidos. O profissional representante de vendas já sabe que a simpatia que ele passa para o seu comprador, para o cliente que compra, ela tem um tom diferenciado. Por exemplo, uma das frases que eu quero começar, uma dessas aqui, olha: seu pessoal precisa urgentemente de treinamento em habilidades de atendimento ao cliente. De fato, uma equipe não existe sem treinamento. Uma equipe que fica sem treinar 6 meses, 1 ano é prejuízo. Por quê? Uns estão alinhados com a empresa porque já vieram com seus conhecimentos e você, aliás, constrói isso buscando. Eu costumo dizer que o vendedor, o profissional de venda, não espera pela empresa oferecer um treinamento. Ele vai buscar, ele vai na internet, vai nos canais, ele vai buscar um Sebrae da vida, vai buscar um CDL, onde tem também vários cursos, Sesc, Senac. Ele vai buscar onde tem capacitação. Se preferir, nós somos da expressão verbal e oferecemos vários temas também de treinamentos e capacitação para várias equipes. Estamos falando de vendas, treinar pessoas para vender melhor. Você percebeu que uma empresa que não investe em treinamento, ela está construindo um futuro sombrio, incerto, um futuro duvidoso, porque não sabe por quanto tempo ela vai permanecer no mercado com esse mau treinamento, com esse mau atendimento. Essa é uma das frases que nós estamos trazendo para você. O segundo tópico para você é exatamente isso aqui. Nunca imaginei que pudesse ter uma experiência tão frustrante e decepcionante como essa. Essa é a linguagem trazida por um profissional que foi ser recebido numa empresa de telefonia celular e ficou simplesmente decepcionado. Ele quis cancelar o seu plano de negócios, que ele tinha comprado tinha linhas pós-pago e os atendimentos ruins, péssimos, uma loja dentro de um shopping, mas que os profissionais de vendas estão a ver navios, estão sem treinamento, porque alguém que não recepciona bem o seu cliente está fadado a perder negócio para uma outra operadora que vai tratá-lo muito bem. Esta semana mesmo, uma experiência que nós tivemos aqui, eu me lembro que a minha esposa estava trocando de telefone celular, né? Ela estava buscando um aparelho mais recente, mais atualizado, e ela foi na operadora que ela tem a linha, né? Eu tenho linha telefônica também. O que aconteceu? Muitas vezes estas pessoas não estão treinadas. O que aconteceu? A pessoa botou uma série de dificuldades, foi burocracia demais. Quando ela saiu, ela foi buscar numa linha que ela tem de uma outra operadora para trocar um chip, apenas colocar um chip novo. O que aconteceu? A outra operadora deu um show de atendimento. Mas eu tenho que voltar, pegar uma ficha para trocar o meu chip na outra operadora. Eu disse: não, senhora, fique aqui, nós vamos lhe dar todo o apoio, nós vamos trocar o seu chip agora, você não precisa entrar na fila. Nós estamos aqui para recebê-la. Sente-se aqui, tome um café, uma água, pode deixar que nós vamos resolver o seu problema. É isso que nós queremos no atendimento. Pessoas que resolvem, pessoas que trazem solução. Percebe que a segunda pergunta ainda, vamos para a terceira pergunta. Sua equipe demonstrou total falta de profissionalismo e cortesia no tratamento. Olha, quem é maltratado não volta. Quem recebe um atendimento ruim, meia boca, que a gente chama, ele divide isso com dezenas de pessoas. Quem é bem recebido numa empresa, num estabelecimento, numa clínica, às vezes uma clínica oftalmológica, uma clínica médica, se ele receber um atendimento VIP, ele vai propagar para 5, 6 pessoas. Se ele receber um péssimo atendimento, ele vai falar para 10, 20, 30 ou mais, porque ele está aborrecido, ele está indignado, ele está decepcionado e teve uma frustração quando foi
visitar aquele estabelecimento. Às vezes um restaurante onde você chega para buscar uma mesa, vai comemorar o aniversário da esposa, a esposa vai comemorar do marido, e chega naquele estabelecimento que é famoso pela mídia, mas o vendedor lá, o profissional garçom, que vai fazer recepção, portanto, lá no restaurante, não lhe deu um acolhimento adequado, não conversou com você, não lhe deu uma opção, embora o restaurante estivesse com bastante frequência, mas não veio espaços que poderia trazer para você. Às vezes as pessoas ficam numa fila de espera, embora o restaurante seja muito bom, mas aí o estabelecimento, a sua gerência tem que ter a percepção que o cliente não pode esperar, o cliente não pode ficar aborrecido porque o tempo vai passando, é alimento, às vezes a pessoa está com fome. Então, no estabelecimento de alimentos como um restaurante, né, quem sabe uma padaria, um local onde você vai fazer refeições, um café da manhã, não pode se dar ao luxo de não conversar com o cliente logo que ele chega na porta. Então, perceberam? O tratamento, a cortesia é uma das primeiras palavras, um dos primeiros comportamentos que compõem o cabedal de conhecimento de um atendimento. Atender não é somente o que deve ser feito, é preciso encantar. Por isso o nosso treinamento Atender e Encantar, que vai acontecer final de agosto, nós vamos trazer tudo para você. Vamos para mais uma pergunta. Olha, lamento informar que sua empresa falhou completamente em satisfazer minhas necessidades como cliente. Então, são falhas na comunicação, são falhas na construção do conhecimento. Por exemplo, o cliente foi comprar um equipamento de informática, um computador mais avançado, o vendedor não soube falar sobre os periféricos que estão mais modernos agora. Talvez não soube adequadamente trazer uma linguagem que pudesse ser compreendida, porque também o vendedor já tem informação técnica suficiente, mas aí ele precisa encontrar as palavras certas no linguajar simples, porque a pessoa não tem a obrigação de saber termos técnicos, por exemplo. Então, quando você vai buscar uma informação sobre equipamentos de informática, são situações, por exemplo, esse tópico agora, exatamente você pode perguntar. Fazer perguntas para o vendedor? Sim, mas o que acontece? Ele responde tecnicamente, a linguagem está tão acima que você não é obrigado a saber o que ele está exatamente falando sobre aquele periférico, sobre aquela placa de vídeo, placa de áudio, placa de captura, enfim, são linguagens que são próprias do vendedor de produtos de informática. O que acontece? O profissional que está indo buscar uma tecnologia nova, ou seja, inovadora, quer fazer um upgrade. O que é upgrade? Eu estou fazendo com que o meu equipamento esteja mais atualizado, então eu vou lá fazer um upgrade. O que precisa ser feito? Me dê a lista de equipamentos que eu tenho que fazer para o meu computador ficar mais rápido, mais veloz, ter mais capacidade de vídeo, por exemplo. Eu vou editar matérias, eu vou editar vídeos, como hoje muito está sendo construído, com conteúdos na internet cada vez mais. Então esse tópico é muito importante para você. Falei dessa questão do atendimento ruim, que deixou a pessoa envergonhado, né? Uma situação péssima com relação à qualidade do atendimento. Então você não pode se dar o luxo de atender mal as pessoas. Atenda mal o seu cliente e perceba o faturamento diminuindo, a sua empresa indo para o ralo, as pessoas começando a falar mal da sua empresa nas redes sociais. Hoje as redes sociais estão aí diante de você. Então, olha só, se eu estou desapontado, por exemplo, com a forma como fui recebido e atendido hoje, ou seja, você desapontar o cliente chegou no seu balcão, você não deu a mínima, você estava de costa permaneceu, nem se virou para o cliente para dar um bom dia, uma boa tarde, estava ao telefone, permaneceu no telefone, não fez pouco caso, não fez caso nenhum, ou seja, é o cliente que paga o seu salário, não esqueça disso, não é o patrão que paga o seu valor mensal, né? Os seus ganhos, então tenha muito cuidado. Uma outra pergunta importante que eu quero aproveitar para responder, Hildo: sua equipe precisa urgentemente melhorar suas habilidades de comunicação e resolução de problema. Olha uma máxima aqui que eu sempre conto nos treinamentos que eu dou para grandes, médias empresas, empresas de departamentos, empresas que vendem produtos, portanto, para o lar, produtos que são vendidos, que são de grande consumo. Eu digo sempre para eles: não basta apenas vender, é preciso saber integrar, né? Não basta apenas vender, é preciso saber fazer uma boa entrega desse produto que você acabou de vender. Não basta apenas vender. Se o produto der um problema técnico, o mesmo vendedor é a peça principal para trazer de volta o cliente para sua loja. Nós vamos resolver o seu caso. Não se preocupe que esta peça vai ser trocada por uma nova, principalmente se você tem um prazo de garantia que está dentro do prazo, porque o que acontece na maioria das lojas hoje, vamos falando de uma realidade não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro, o profissional que chega para comprar, o cliente chega na loja, comprou, por exemplo, um ar-condicionado, ou comprou um computador novo,
começou a dar problema nos primeiros dias de funcionamento. O que ele faz? Coloca na embalagem, né? Nem tirou toda a embalagem, leva a sua nota fiscal para comprovar que você comprou lá. E quando chega na loja, o atendimento não é o mesmo. O mesmo vendedor que recebeu com um sorriso no rosto para vender o produto não esboça esse mesmo sorriso na hora de resolver um problema. Então nós temos que ter um fator chamado resiliência. No treinamento nós ensinamos como o vendedor profissional de atendimento ganha musculatura em aprender o que é resiliência. O que é resiliência? Saber lidar com os problemas sem que esses problemas venham toldar o relacionamento do meu cliente para com a minha empresa. Eu tenho que resolvê-los. Nem que eu tenha que diminuir a minha comissão e dizer para o meu patrão, diminua os meus ganhos em relação à minha comissão, mas atenda esse cliente porque eu não posso perdê-lo. Muitas vezes o vendedor descobre que não é só o estabelecimento comercial, é o nome dele que está em jogo. É o José da Silva que vendeu aquele equipamento de informática e que nos primeiros momentos deu problema. O cliente voltou na loja e ele estava ali prontamente, responsavelmente para receber novamente e dizer: eu vou dar uma solução para você. Não se esqueça, a mesma moeda de troca para quem vende é a mesma que entrega. A mesma moeda que entrega é aquela que prepara para uma próxima venda. Eu sempre costumo dizer, Rio de amigos aqui do nosso YouTube, uma venda construída muito bem sedimentada, muito bem calçada, muito bem resolvida, uma linguagem bastante agradável, ela é a construção de 50% de uma próxima venda. Então, venda bem, entregue bem, você vai perceber que esse cliente não vai deixar de comprar de você, vai ser sempre um cliente e que vai ser seu fã. É isso que nós queremos, clientes que sejam transformados em fãs. Outra pergunta importante: nunca me senti tão ignorado e desvalorizado como cliente em toda a minha vida. Olha, o cliente se sentir ignorado é exatamente isso que nós já falamos um pouco sobre isso nessa nossa live. É se sentir-se não notado. Chegou no balcão, o cliente não deu, ou seja, o vendedor não deu a mínima. O cliente perguntou uma coisa, às vezes ele tem que falar duas vezes para o vendedor entender que ele está fazendo a pergunta. Eu não posso deixar o meu cliente perguntando duas vezes. A primeira vez que ele pergunta, eu já tenho que estar de pronto. A minha ação tem que ser pronta, prontamente. Pois não, senhor, estou à sua disposição. O que mais o senhor precisa? Tem uma água aqui, tome uma água aqui, tem um cafezinho, vamos aproveitar. O que o senhor precisa? Eu quero entender o que o senhor quer fazer no seu negócio. O senhor está precisando fazer um upgrade na sua máquina? Então vamos conversar para saber. Eu tenho aqui essas marcas, essa X, Y, Z, que funcionam bem, que custam X. E temos essa outra no segundo momento. Quem sabe você vê qual é o seu orçamento que você prefere melhor. Ou seja, dê várias opções para o seu cliente para que ele se sinta prestigiado. Uma outra pergunta: sua empresa deveria estar envergonhada pela péssima qualidade do atendimento que fornece. Exatamente. Essa é uma coisa importante que você precisa lembrar. Deixar a empresa pensando, refletindo é algo que se quer. Porque uma empresa que falhou com o seu cliente, ela tem que depois estender tapete vermelho para tentar reconquistá-lo. E às vezes nem consegue mais. Por que vai ficar presente na mente do seu cliente? É a primeira impressão. É a primeira impressão que marca o nosso território, ou é a primeira impressão que vai afastar o seu cliente de vez. E ele vai sair de lá, vai dizer para dezenas de outros: olha, não entre naquele estabelecimento que você, dependendo se você estiver mal vestido, você não estiver adequadamente alinhado, eles não vão dar a mínima para você. Eu sempre costumo contar, eu e amigos, um exemplo de um grande empresário aqui de Manaus, dono de uma rede de drogarias hoje muito bem sucedidas, e que ele foi comprar um carro na cidade aqui do Brasil, uma das cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, deixa eu citar logo agora, que era um carro importado. Ele foi comprar uma Mercedes, tinha condição de fazê-lo, foi até lá, gostou, mas ele estava de calça e chinelinho de dedo, de calça que eu falo de calção de short, né? Estava com um short. Então, chegou lá com uma camiseta, ele moreninho e tal, chegou até lá e entrou no estabelecimento. As pessoas estavam conversando no celular, brincando, e lá ficaram de costas para ele. Ele foi olhar os carros no pátio, né? Os carros, obviamente não é carro popular, uma Mercedes do último tipo, tinha vários modelos ali, e ele entrou, abriu a porta e tal, ninguém foi nem até ele. Ele saiu de lá sem ser notado. Por quê? Por causa da cor? Porque não estava bem vestido? Ele estava de férias, ele estava perto da praia. O que ele queria? Estava se divertindo e aproveitar para ver o preço de um carro novo que ele queria comprar. O que aconteceu?
Andando no quarteirão 50 metros mais à frente, encontrou uma outra revendedora de carros que ele queria. Tinha BMW, tinha Mercedes, tinha marcas famosas, sim. E ele, quando chegou lá, de pronto um vendedor já recebeu ele na porta. Senhor, pois não, o que eu sou preciso? Olha, eu estou dando uma olhada nos carros, fique à vontade, entre para cá, vamos tomar uma água, vamos sentar ali à mesa, eu vou lhe mostrar no catálogo que nós temos, e o senhor pode olhar no pátio e ter toda a liberdade de entrar no carro, funcionar, ver se tem algum carro do seu agrado. Ou seja, o vendedor apostou nisso. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu um carro à vista para esse cliente. Essa é uma história que eu gosto sempre de ilustrar, de atendimentos ruins, que pode demandar a perda de um cliente potencial. Esse cliente não perguntou preço, ele falou: eu gostei daquela BMW, é o último modelo, quanto custa? Ah, custava 299, nós estamos com uma campanha de 280, ele disse: não precisa de desconto, eu gostei dela, eu quero ela, não precisa me dar desconto não, eu quero pagar agora, em cash. Me dê aí a conta que eu já vou transferir, faça a nota fiscal, eu quero sair daqui com esse carro. Então, já mandou testar o carro, mandou lavar o carro, para sair de lá com um carro novo, porque ele se agradou, ele tinha condição. Então, para dizer para você que o treinamento Atender e Encantar, esse módulo, tem trazido muito progresso para as empresas, porque elas estão entendendo e percebendo essa grande lacuna que é ter equipe sem treinamento. Uma equipe não treinada é um prejuízo enorme para a continuação do negócio. Então eu quero dizer para você, deixar essa mensagem nesta finalização dessa nossa live, que estamos ao vivo agora, mas dizer para você que você tem muito a aprender, como todos nós, e todos os dias temos que aprender, que um cliente não se perde. A perda de um cliente chama-se perda de faturamento. Nós não podemos dar o luxo de perder um cliente, pequeno, grande, médio, não importa. Todos os clientes que entrarem no seu estabelecimento, eles devem ser bem-vindos. O tapete vermelho deve ser estendido para todos. Aprenda isso, faça mais negócios e, claro, tenha mais sucesso e êxito na sua vida profissional. E eu quero que você venda muito mais. Atender e Encantar para vender mais é um treinamento novo, é um módulo novo que vai ser oferecido no finalzinho de agosto aqui em Manaus, no Plaza Shopping. Eu vou dar a data certinha, mas você já pode reservar o seu grupo, porque as vagas são limitadas, são poucas vagas e nós vamos reservar 2 módulos. Esse é o primeiro módulo de agosto, vamos ver qual é a próxima data que vamos oferecer. Então, para você, estamos nesse canal Propósito. Acompanhe as nossas próximas lives, você vai por aqui, já divulga com os nossos amigos. A próxima live nossa é segunda-feira às 17 horas, com uma temática especial que nós vamos também divulgar ainda por aqui. Esteja conosco e passe para outros amigos entenderem que hoje, no atual momento em que vivemos, não podemos nos dar o luxo de perder nenhum cliente. Muito pelo contrário, cada cliente satisfeito, ele fala para 5, 6, até 10, não é? No máximo. Mas um cliente satisfeito, ele vai falar para a cidade toda, se ele puder. Não entre naquele lugar, você vai ser maltratado. Não fale com aqueles vendedores que são mal treinados, vão falar com você com frieza e indiferença. Isso nós não queremos que aconteça com você. Grande abraço, um beijo no seu coração. Eu sou o professor e psicólogo Elias Matos, sou o mentor desse treinamento, já há quase 5 anos desse módulo que nós criamos, que tem tido grande sucesso. E certamente esse nosso próximo encontro vai ser um encontro exitoso. E eu já convido você para curtir e compartilhar esse canal no YouTube, ativar o sininho, convide outras pessoas para poderem assistir esses treinamentos. Nós estamos dando algumas dicas e aproveite para acessar o nosso link, em que nós teremos vários alunos que serão já treinados antes de começar o módulo mesmo, receberão dicas pelo WhatsApp. O Matheus está preparando um grupo novo. E por esse link você entra e vai receber várias dicas, vários ensinamentos de como vender melhor, de como tratar melhor o seu cliente, de como não perder negócios, de como construir novos negócios e ser um profissional de êxito próspero, que é o que nós desejamos para você. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado ao Rio do Freire, a todos vocês que estiveram conosco aqui, Matheus, toda a nossa equipe. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.